Sejam bem-vindos a mais um ITC News em Debate. Eu sou Marcos Vinícius, consultor da área estadual. E eu sou Helena Souza, consultora contábil e dos tributos federais da ITC Consultoria. E hoje nós vamos falar sobre faturamento antecipado e venda para entrega futura, os aspectos contábeis e tributários dessas duas operações. Para que a gente possa começar a falar sobre o tema, é importante a gente tentar entender essas duas operações. Na norma tributária e na norma contábil, pelo menos dos tributos que eu acompanho, IRPJ, Contribuição Social, PIS, COFINS, o próprio Simples Nacional, a gente não tem a utilização desses termos, o conceito dessas operações com esses termos de venda para entrega futura e faturamento antecipado. No entanto, a gente tem a NBCTG 47, que é a norma contábil que trata sobre receita de contrato com o cliente, que vai determinar uma operação, vai determinar os aspectos contábeis de uma operação chamada de acordo de faturar e manter. E na NBCTG 1000, para quem usa as normas mais simplificadas, a gente tem lá na seção 23 de receitas os aspectos contábeis de uma operação chamada de venda faturada e não entregue. Essas duas operações se referem ao que a gente usualmente conhece como venda para entrega futura. E na legislação estadual ou na legislação de IPI, existe esse conceito, Marcos? Existe CFOP distinto para essas duas operações? Não, Helena, não existe. Até porque, para a legislação estadual, tanto do ICMS quanto do IPI, essas duas operações elas são tratadas da mesma forma. Então, o regulamento apenas se refere a elas como venda para entrega futura. Ambas são chamadas dessa forma, visto que não há diferença no tratamento. Então, tanto faz se você vai entregar a mercadoria posteriormente por conta de uma questão logística sua ou por uma questão de preferência do cliente, ou seja, não importa se você já tem ou não a mercadoria, certo? Em ambos os casos, o regulamento chama de venda para entrega futura e trata as duas operações igualmente. Só que para a gente poder entender e ir mais a fundo nessa questão da tributação do ICMS e IPI, seria legal a gente diferenciar essas duas operações, né, Helena? Sim. Então, usualmente a gente tem a venda para entrega futura, aquele contrato em que o vendedor já possui as mercadorias lá prontas, disponíveis no estoque, mas por algum acordo comercial, por algum pedido do cliente, acaba entregando essa mercadoria no momento futuro. Essa é a venda para entrega futura. E o faturamento antecipado, quando o vendedor não tem ainda aquela mercadoria disponível no estoque. Então, o vendedor ainda vai produzir, seja uma indústria, ou vai importar, ou vai adquirir no mercado interno. Mercado interno aqui, âmbito Brasil, vai comprar em território nacional. Nesse caso, o tratamento contábil e o tratamento dos tributos federais é diferente. Para vocês, faz diferença o produto tá pronto ou não tá pronto? Não, como eu já adiantei ali, não faz. Isso tudo se deve ao fato gerador dos dois tributos aqui que eu acompanho, que são relacionados a esse caso, que é o ICMS e o IPI. O fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria. A gente tem um elemento físico entrando no fato gerador, e a mesma coisa serve para o IPI, cujo fato gerador é a saída do produto industrializado no estabelecimento industrial. Então, ambos os fatos geradores têm esse elemento fático, que é uma coisa que vai depender se a mercadoria já está lá ou não, porque é o fato dela sair do estabelecimento, dela ter esse trânsito físico que vai caracterizar o fato gerador. Então, em ambos os casos, o ICMS incide apenas na circulação, isso nós estamos falando tanto do ICMS próprio quanto do ICMS de substituição tributária, e o IPI também incide só na circulação, só que o regulamento ele faculta, ele dá uma possibilidade do contribuinte antecipar essa tributação, ou seja, fazer o lançamento do IPI já na nota fiscal, já vamos falar mais de documentos, Mas já na hora do faturamento, digamos, do recebimento do produto, quando eu digo faturamento, não faturamento contábil, que a gente sabe que é um outro conceito, eu digo, quando você fecha o negócio, digamos assim, você já tem a possibilidade de emitir um documento fiscal e lançar o IPI. Isso já não acontece com o ICMS, que deve incidir apenas na circulação. Para tributos federais, assim, existe uma diferença entre esses dois momentos,
Existe. Vamos colocar num caso prático, né? Então, a empresa do Marcos, a vendedora, a empresa da Helena, a compradora. Então, o Marcos está lá com uma super promoção de produtos, um produto que eu vendo, eu entro em contato com o Marcos e falo, Marcos, eu quero comprar esse produto, eu pago à vista, mas eu quero que você me entregue daqui a 15 dias porque eu estou com um problema no meu estoque, enfim. E o Marcos aceita as minhas condições. Nesse caso aqui, como o Marcos já tem o produto pronto no estoque, o Marcos já tem a receita oferida. Então, para fins contábeis, como o produto já está lá no estoque dele e o produto já está, mesmo que não na minha posse física, né, na posse física da empresa da Helena, mas a Helena já tem a titularidade desse produto, ela já tem o controle desse produto, ela já pode falar para o Marcos, eu quero que me entregue daqui a 15 dias, que me entregue daqui a 10 dias. Aqui nesse caso, quando você tem um controle, o cliente, né, tem um controle da mercadoria, a receita para fins contábeis, ela já é reconhecida, ela já é considerada oferida. E nos tributos federais, a Receita Federal acaba acompanhando esse mesmo critério, essa mesma lógica. Então, se o produto já está pronto, a receita já é oferida, consequentemente, a gente tem a tributação do IRPJ, da Contribuição Social, do PIS e da COFINS e do Simples Nacional. Nesse exemplo aqui, se a empresa da Helena precisasse de uma nota fiscal, Marcos, eu vou te pagar à vista, mas eu quero que você me mande o documento fiscal, porque a minha contabilidade pede nota fiscal de tudo. Que tipo de nota fiscal você emitiria? Sim, então, a gente tem que primeiro pensar que não é obrigatória a emissão de documento fiscal nesse caso. Os documentos fiscais, eles são instrumentos de fiscalização tanto da legislação do ICMS quanto da legislação do IPI e eles têm momentos de emissão. Existe uma situação no regulamento que ele vai falar, a nota fiscal será emitida quando, né, isso tem não só no regulamento de Santa Catarina, mas vai ter em todos os regulamentos de todos os estados. Então a nota é emitida quando a saída da mercadoria. Então a saída da mercadoria que gera essa obrigação acessória. Então quando a gente está falando de emitir uma nota antes que a mercadoria saia, isso já é uma situação especial. Então ela é uma situação facultada. Então você pode, se você quiser, emitir uma nota fiscal como venda para entrega futura, em qualquer uma das situações, seja faturamento antecipado ou venda para entrega futura de fato, com o CFOP 5922, onde você vai estar firmando a operação. Se você for do regime normal, nessa nota fiscal não vai incidir ICMS e o IPI fica a sua escolha, tributar já no primeiro lançamento ou no segundo. Eu recomendo sempre fazer no segundo, respeitando o fato gerador, apesar de ter essa faculdade. Essa nota fiscal com o CFOP 5922 é a primeira emissão. Quando você fizer a entrega dos produtos, caso você seja um industrial produtor, você emitirá a nota fiscal com o CFOP 5 ou 616. Se você tiver adquirido de terceiros esse produto, nota fiscal de CFOP 5 ou 617, nessa nota sim que incidirá o ICMS. Isso falando de regime normal, porque se nós estivermos falando de Simples Nacional, essa questão da tributação já muda, porque o Simples Nacional ele tem o conceito de receita. A receita é que a tributação dele, e isso também pode afetar os documentos fiscais. Porém, existe ainda outro fator que não foi mencionado aqui, que é importante, que se você não emite nota fiscal, você, por exemplo, é um varejista que emite o cupom fiscal, aí você já não é muito certo você utilizar a 5922 para esse fim, porque o regulamento fala de nota de entrega e nota de faturamento. Então, se você utiliza o cupom, geralmente o que você vai estar emitindo é um documento não fiscal pelo ECF, um recibo, e depois, quando a mercadoria sair, aí sim você vai ter a emissão do cupom fiscal de fato, que é comum a gente pegar, quando a gente compra aquele vale presente, vocês vão ver que vocês não recebem um cupom fiscal do vale presente, ele é um recibo em relação ao valor que você deixou lá antecipado. Sim, importante até destacar, Marcos, que mesmo que a empresa seja do regime de caixa, né, a tributação, nesse caso, ela não vai mudar. Se o produto já está lá pronto no estoque do vendedor, a receita já é considerada oferida, e se eu já receber também nesse momento por esse valor, se eu tributo pelo regime de caixa no lucro presumido ou no Simples Nacional, eu também já tenho a tributação nesse momento. E uma outra operação, então, vamos falar do faturamento antecipado, né? Que seria quando o vendedor ainda não tem aquele produto pronto, né? Nesse caso aqui, como o produto ainda não existe, o cliente não tem como ter o controle, né? Então, a gente tem que lembrar também que nas normas contábeis, as receitas, elas são sempre acompanhadas da sua respectiva despesa. Então, se eu tenho uma receita de venda de produto, eu tenho o custo
do produto vendido que eu vou baixar lá do estoque. Nesse caso, se eu não tenho um custo no estoque porque o produto ainda não existe, também não existe receita. Então, no faturamento antecipado, quando o vendedor ainda não tem aquele produto disponível no estoque, qualquer valor que eu tenha recebido adiantadamente vai ser um adiantamento de cliente contabilizado lá no passivo do vendedor. E para o comprador, um adiantamento de fornecedor lançado lá no ativo. Nesse caso aqui, a receita ela só vai ser considerada oferida quando você tiver o produto disponível lá para entrega do seu cliente. Esse tratamento ele tem que ser dado também para os tributos federais. Então, se eu ainda não tenho o produto pronto, né, a empresa do Marcos vai vender a mercadoria que ele ainda vai produzir, ele não tem um produto pronto, ele não tem a tributação no momento em que a gente fechou o contrato aqui de compra e venda, mesmo que eu pague adiantadamente para ele. Então, IRPJ, Contribuição Social, PIS, COFINS e o Simples Nacional, a gente terá a tributação desses tributos somente quando você ter o produto pronto para entrega lá do cliente, e inclusive no regime de caixa. Se você for regime de caixa, por mais que você receba antecipadamente, como você ainda não tem a receita, você não tem a tributação, você só vai ter a tributação quando o produto está disponível. Por isso que é importante, sempre que o cliente liga na consultoria, a empresa está fazendo uma venda para entrega futura, um faturamento antecipado, como que eu tributo? Eu sempre questiono, o produto está pronto no estoque ou não está? Porque para fins contábeis, para fins dos tributos federais, isso faz diferença. E voltando então para a área estadual, Marcos, na emissão dos documentos fiscais aqui nesse caso, tem alguma diferença? Então, não tem, exceto se você for do Simples Nacional, porque como a gente conversou aqui, o Simples Nacional ele vai estar observando as definições da Receita Federal sobre reconhecimento de receita para sua tributação. E nós sabemos que o CFAP até pode não mudar, mas uma coisa que muda é o CSTO-SN, que é um código que já está para ser extinto, ele vai acabar. A previsão agora é para 2023, vai virar CST, mas isso não vai afetar a nossa análise aqui, né? Caso você tenha que tributar já no momento da venda, digamos assim, quando você fecha o negócio com o cliente, você vai utilizar o CSTO-SN de tributado, que seria o 101, 102, 500, né? Depende da tributação da mercadoria, já na primeira nota. Só que aí na segunda nota, quando você fizer a entrega, aí você já vai utilizar o CSTO-SN 400, que indica que aquele documento não tem a tributação pelo Simples Nacional. Agora, se você for entregar a mercadoria apenas depois, no momento, ou seja, vai entregar para o cliente apenas quando houver disponibilidade da mercadoria, o CSTO-SN de tributado vai na nota de entrega. Então, a primeira nota, 5922, vai com o CSTO-SN 400, porque eu não tenho aquela mercadoria disponível ainda, então, como a Helena já explicou, não tem tributação. Mas na segunda nota, aí eu já vou ter o CSTO-SN 101, 102, 500, de acordo com o seu caso, tributando, porque eu estou entregando no momento que eu tenho aquela mercadoria disponível. Acredito que exploramos todos os assuntos referentes à venda para entrega futura e faturamento antecipado. Ficou bem discutido esse assunto. Então, pessoal, esse foi mais um ITC News em Debate. Agradecemos a todos que nos assistiram. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber os avisos quando tiver vídeos novos e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima! Até a próxima!